A palavra que nós vamos trazer hoje para a edificação da igreja e proclamação das boas novas de Cristo, nós colocamos como tema, meus amados irmãos... Irmã Alda está dizendo que o nome dela não entrou, mas que ela está assistindo desde o início. Tá bom, é verdade. Quando você chega e fala assim, oi, amém, beijo, que aí aparece o nomezinho. Mas nós chamamos, tá? Aleluia. O tema, palavras temperadas com sal. Louvado seja o nome do Senhor. Palavras temperadas com sal. Louvado seja, que se encontra, aleluia, em Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Colossenses 4, 6. Essa passagem bíblica está neste texto. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Então, meus irmãos, nós ficamos pensando que temos orado sobre avivamento. No domingo, cheguei a conversar com um presbítero, um jovem presbítero, que é versado na palavra de Deus, tem um conhecimento bíblico, teológico, muito bom. E falamos sobre estarmos orando por um avivamento. E ele falou que também ora, para que Deus possa derramar um avivamento. O que me faz pensar, meus irmãos, e como às vezes até mesmo declaro, que existem muitas pessoas, pastores, missionárias, ministérios, homens e mulheres de Deus, que reconhecem a necessidade de termos um avivamento. E quando nós pensamos em avivamento, nós pensamos, por exemplo, no Pentecoste. Quando Jesus disse para os seus discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E semeeis testemunhas tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E quando, meus amados irmãos, eles estavam reunidos no cenáculo, diz a palavra de Deus que quando eles estavam reunidos, foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que começaram a pousar sobre cada um deles, e eles passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Então, quando nós pensamos em avivamento, nós pensamos primeiramente no derramar do Espírito Santo, conforme a profecia de Joel, capítulo 2, que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Mas também, meus amados irmãos, nós pensamos em alguns avivamentos que aconteceram ao longo da história da igreja e que trouxeram benefícios para a igreja e para a sociedade. E pode ser que mesmo sem termos uma percepção, um entendimento claro, ainda possamos estar desfrutando de avivamentos que já se foram, mas que deixaram uma herança para nós. Todavia, meus amados irmãos, assim como diz a palavra de Deus, dizendo, aviva, Senhor, no meio desta geração. Pode ser, meus amados irmãos, que o que aconteceu nos anos 60 e 80, e eu posso dizer que deve ter sido dentre 60 e 80, que começou ali e se estendeu até os anos 80 de uma maneira muito importante, um avivamento, onde as pessoas tiveram um encontro com Cristo
e ainda por cima receberam o batismo no Espírito Santo. E muitas pessoas foram alcançadas através da pregação do Evangelho, e muitas pessoas que tinham práticas, condutas que reprovadas diante de Deus, diante da palavra de Deus, receberam a fé e abandonaram suas práticas, o que nos lembra quando os próprios apóstolos e o apóstolo Paulo pregavam o Evangelho, a ponto das pessoas abandonarem suas práticas estas que eram de feitiçaria, idolatria, promiscuidade, para poder ter uma vida de santidade diante de Deus. E então, meus amados irmãos, quando nós falamos que a palavra deve ser temperada com sal, nós estamos entendendo que uma das consequências de um avivamento real, de um encontro real com Deus, com Jesus Cristo, vai tratar conosco no nosso interior, vai tratar conosco na nossa mente, que quando fala tratar conosco em nosso coração, está se referindo a tratar a nossa mente. Tratar com aquilo que nós temos dentro do nosso intelecto, dentro da nossa memória, dentro da disposição dos nossos pensamentos. Não existem palavras se não existir pensamento. As palavras nada mais são do que pensamentos que são transformados em som, em fonemas. Meus amados irmãos, que formam as palavras. Assim, meus amados irmãos, quando estava pensando o que nós queremos ver fogo caindo do céu, ou ainda línguas repartidas pousando sobre nossas vidas, nós queremos falar em línguas, nós queremos profetizar, nós queremos realizar prodígios, sinais e maravilhas que já aconteceram na história da igreja. Mas isto, meus amados irmãos, é o que precisamos nos nossos dias. Tem um texto da palavra de Deus, e eu quero que você procure lembrá-lo, que diz que esta criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Ela chega a gemer na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Eu não digo que seja errado, muito pelo contrário, é importante. O apóstolo Paulo diz: buscai os melhores dons. E nós temos na Bíblia uma relação de dons espirituais. Mas eu fico, meus amados irmãos, nesse momento eu quero declarar que esta ardente expectação, esse gemido da criação esperando a manifestação dos filhos de Deus, não é apenas em relação a sinais exteriores, mas ao sinal de um coração transformado, ao sinal de um coração que passa a ter uma integridade. A própria Bíblia fala: sem santificação ninguém verá o Senhor. É importante, meus amados irmãos, que nós venhamos a pensar se nós queremos manifestações exteriores ou nós queremos pessoas transformadas, libertas, curadas, restauradas pelo poder do Espírito Santo nos nossos dias. Porque não adianta barulho se não houver transformação.
Assim, meus amados irmãos, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Lembrei das palavras do Senhor Jesus, quando ele fala com os seus discípulos sobre juramento. E ele disse para que não jurássemos. E ainda hoje, muitas vezes, somos levados a fazer juramentos. Por exemplo, na ocasião de formaturas, e em outros momentos também. Mas Jesus diz que a nossa palavra deveria ser sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. E aí nós vamos entender que Jesus quer que nós tenhamos uma atitude correta, um compromisso, uma seriedade com aquilo que nós falamos. Jesus quer que nós tenhamos uma integridade. E o que passar disso é de procedência maligna. E nós sabemos que Jesus atribuiu ao diabo o título de pai da mentira. E nós sabemos que o pai da mentira, ele tem um comportamento como de um ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Porém, Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Aleluia. Em contraposição ao fato de que Satanás é mentiroso e pai da mentira, Jesus sobre si ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meus amados irmãos, nós oramos por um avivamento às segundas, às sextas-feiras com os irmãos. Mas entendemos que este mundo está precisando de uma consciência de pecado. Este mundo está precisando de arrependimento. Este mundo está precisando de fundamento, de alicerce para as suas vidas, porque este mundo está afundando no lamaçal do pecado. Este mundo está sendo arruinado pelo desejo da carne, dos pensamentos. Este mundo está sendo devassado, totalmente destruído pela influência do mal. E nós podemos dizer, meus irmãos, sem medo de errar, que nós, crentes, estamos também influenciados. E por isso precisamos estar atentos, como diz a palavra de Deus. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. É preciso ter muito cuidado. Quando, certa feita, Abraão quis escolher ou quis encontrar uma jovem para se casar com seu filho Isaque, ele chamou o seu servo mais velho de sua casa, Eliezer, e conversaram. E ele deu a atribuição de Eliezer ir na casa de seus parentes, de lá trazer uma esposa para o seu filho. Eliezer era um herdeiro natural de Abraão e Sara, porque ele era o mais velho, ali ele estava, ele tinha o controle, a administração de tudo que tinha Abraão. Ele poderia, meus irmãos, se fôssemos pensar que ele não fosse um homem com integridade, querer ficar com as coisas de Abraão. Mas Eliezer colocou a mão debaixo da coxa de Abraão e se ajuramentou de ir buscar uma esposa para o filho do seu senhor. Caso ele não encontrasse, ele poderia voltar.
mas ele foi com esperança, ele foi com fé. E ele chegou a orar para que Deus mostrasse para ele quem era a donzela que haveria de ser a esposa de Isaac. Mas o que eu quero destacar aqui, meus irmãos, foi a atitude de Eliezer ao colocar a mão debaixo da coxa de Abraão. Hoje poderia ser um contrato assinado, porque era de um valor grande aquele gesto de se ajuramentar. Para quê? Para que ele pudesse fazer aquilo que ele havia se comprometido. Era necessário ser uma pessoa íntegra, correta, e fazer conforme aquilo que havia dito que ia fazer. Quantos contratos são quebrados nos nossos dias, mesmo quando nas cláusulas existem punições para aqueles que quebram o contrato? Quantas pessoas podem confiar na palavra que o outro diz, tão somente dizer o que ele disse, ele vai cumprir, porque ele tem integridade, ele tem responsabilidade, é uma pessoa correta, comprometida com aquilo que fala. Quando eu penso que esperam pela manifestação dos filhos de Deus, eu não penso somente nesses milagres exteriores, mas eu penso nessa atitude, nessa atitude de caráter. Meus amados irmãos, de ser honesto, de ser íntegro, de ser verdadeiro, de ser sincero, de ser puro, desse jeito. Porque não adianta falar em línguas e profetizar se não tiver amor pelos próximos. Não adianta realizar prodígios se for desonesto, se for mentiroso. Meus amados irmãos, então, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho observado que nós estamos precisando vigiar mais. A Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. E quanto de nós, muitas vezes, nos envolvemos com conversações torpes. Quanto de nós, diferente do salmista do primeiro salmo, que diz que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém. Muitas vezes podemos estar participando de um momento semelhante, e ao invés de não nos assentarmos, de não nos determos, nós podemos estar ali ouvindo e participando. E depois, qual vai ser a nossa influência sobre essas pessoas? Se as nossas palavras forem semelhantes a delas, se os nossos argumentos forem semelhantes aos deles. Misericórdia, Pai. A Bíblia fala que uma das obras da carne é a chocarrice. Meus amados irmãos, a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, versículo 29 ao 32, fala sobre que não haja na vossa boca nenhuma palavra torpe. E quantas vezes até mesmo ministros do Evangelho estão fazendo piadinhas, com palavrões, com palavras obscenas. Qual vai ser o resultado? Jesus fala que nós devemos ser luz e sal. Mas se o sal se tornar insípido, o que ele há de salgar? E alguém vai dizer, mas todo mundo peca, todo mundo erra, todo mundo é falho. É verdade. Mas eu não vou justificar o meu pecado por causa de qualquer outro.
pecado. Então, que diriam os nossos antecessores, homens e mulheres de Deus, que tinham um linguajar santificado, cujas palavras eram palavras prudentes, não falavam qualquer coisa, procuravam falar coisas corretas. Não eram blasfemos, murmuradores, maledicentes, procuravam conter-se. A Bíblia até, meus irmãos, nos orienta, e muitas vezes nós pecamos em relação a isso, que é melhor nós ficarmos calados do que ficarmos que nem tagarelas, falando demais. Porque acabamos falando coisas indevidas, fazendo comentários que não deveríamos fazer. Meus amados irmãos, palavras torpes são palavras obscenas, são palavras corruptas, profanas, são palavras indignas, sujas, são palavras muitas vezes maldizentes, são murmurações, palavrões, mentiras, são palavras imorais, depravadas, são palavras que não convêm aos filhos de Deus. Não convém. Aleluia. E nós vamos, meus amados irmãos, no Salmo 45, versículo 1 e 2, louvado seja o nome do Senhor. O salmista diz: de boas palavras transborda o meu coração. A minha língua é como a pena de um habilidoso ou de um destro escritor. Aleluia. De boas palavras transborda o meu coração. Aleluia. Ai, meu sentimento tem boas palavras. Não, meus irmãos, é a mente. As palavras não vêm do órgão que bate aqui no seu peito e bombeia teu sangue. As palavras vêm da sua cabeça. É nas suas cabeças que se formam os seus pensamentos, e os seus pensamentos, eles são convertidos em palavras. Meus amados irmãos, e quando ele fala de boas palavras, transborda o meu coração, ele está falando na minha cabeça, minha mente. Aleluia! Como também, meus amados irmãos, diz, no Salmos 19, 14, diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença, ó Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, meus amados irmãos. Tem uma passagem na palavra de Deus que eu gostaria de ler. Minha esposa pode me ajudar. Tiago, capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago, capítulo 3. 3. Capítulo 3, versículo 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não se põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A nossa língua, meus amados irmãos, é um fogo, como um mundo de iniquidade. Meus queridos irmãos, nós vimos que o salmista diz que a sua língua, aleluia, glória a Deus. É fogo, mundo de iniquidade. Não, o salmista, eu voltei lá no Salmo, que as palavras dos meus lábios, o meditar no meu coração sejam agradáveis. Então, meus amados irmãos, lábios. A palavra, o lábio é utilizado sim, né? Mas a língua é a principal responsável pela pronúncia das palavras. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que o salmista,
estava mantendo os seus pensamentos, cuidando dos seus pensamentos para que eles não ficassem poluídos, contaminados, e procurava tirar da sua mente não coisas ruins, podres, mas procurava tirar o melhor da sua mente e colocar em palavras. Meus amados irmãos, louvado seja, mas aqui em Tiago, ele fala que a língua é como fogo. E lá no versículo 9 e 10, pode ler, minha esposa. 9 e 10. Versículo 9 e 10. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Está vendo, meus irmãos, o que o nosso irmão Tiago escreveu, inspirado pelo Espírito Santo? Ele fala sobre a língua, ela precisa ser dominada. Assim como se domina o leme de um navio, é necessário dominar a língua, porque ela pode causar muitos males. Isto é, as palavras que saem da nossa boca, elas devem ser palavras para abençoar, e não palavras que venham trazer destruição. E então aqui, ele fala que da mesma boca pode sair bênção e maldição. 5 minutos. Meus amados irmãos, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós podemos bendizer a Deus na igreja, num culto, e amaldiçoar os homens assim que saímos da igreja. Assim, meus amados, quando nós falamos em avivamento, nós estamos chegando aqui, e nós pensamos, meus amados irmãos, como Colossenses 4, 6, que a nossa palavra tem que ser temperada com sal. Nossas palavras precisam ser palavras corretas, honestas, sinceras. Tem que ser fruto da nossa integridade. Quando falamos em avivamento, nós não pensamos apenas em coisas exteriores, mas nós pensamos no caráter do crente transformado pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, e a sua boca, ela vai servir para abençoar, para ser realmente um instrumento nas mãos de Deus. Meus amados irmãos, é preciso dar um basta. É preciso dar um basta na mentira. É preciso dar um basta em palavras maledicentes, em ficar, por exemplo, meus amados irmãos, fazendo uso de palavras sujas, de palavras, conforme nós lemos aqui, linguajar profano. Meus amados irmãos, nós precisamos ter mais seriedade naquilo que nós falamos. Porque pessoas que vivem pronunciando palavras tolas, frívolas, não irão impactar para o bem a ninguém. Não irão. Pessoas que não cumprem com aquilo que dizem, como diz a Bíblia, eu já tinha outros textos que eu não lembrei. A Bíblia fala que mesmo que jure com dano seu, ele não muda de atitude. Mas se nós entramos num negócio, nós fazemos um acordo, já com a intenção de não cumprir o acordo, nós precisamos das misericórdias de Deus sobre a nossa vida.
nós precisamos entender que esse tipo de conduta não é agradável aos olhos do Senhor. E a coisa é tão séria, meus amados irmãos, que quando se fala, por exemplo, sobre mentiroso, mentira, fala que diabo é pai da mentira. E quem fala mentira e pratica mentira é filho do diabo. E mais ainda, na relação dos pecados que vão levar para o inferno, Jesus coloca: os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Meus amados irmãos, vejam o que está aqui na palavra de Deus. Nós precisamos buscar verdadeiramente buscar o avivamento. Hoje, ou no passado, nós pensávamos muito no derramar do Espírito Santo com evidência de línguas. E hoje, meus amados, não que estas coisas não possam existir ou não devam existir, porque é algo que vem do Espírito de Deus, conforme a vontade do Espírito Santo. Mas nós precisamos de vidas transformadas. Nós precisamos de pessoas que tenham retidão. Nós precisamos de lideranças que coloquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, como existiu no primeiro século, em alguns momentos da história da igreja. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos fortalecer. Que nós possamos, meus amados irmãos, ter as nossas palavras temperadas com sal. Que Deus possa nos abençoar. Precisamos estar vigilantes. Ser sóbrios, vigilantes, porque, como diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Estamos chegando, meus amados irmãos, ao final do culto. Eu não sei se tem alguém aí que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Aleluia. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador. Ele disse que as palavras deles, as palavras ditas por ele, não passariam. E elas não passam. Que Deus possa nos abençoar. Entrega a tua vida para Jesus. Creia. E o mais ele fará. Aleluia. Nós vamos estar agora com a minha esposa, vai estar orando. Depois nós estaremos impetrando a bênção apostólica. Pai querido, Pai amado, Pai de amor, eis aí a tua palavra, meu Obrigado, Senhor, Pai. transformada, meu Deus. Ajuda-nos a entender, Amém, Jesus. meu Deus, o teor, meu Senhor, a profundidade, Amém. meu Deus, e a seriedade de tudo aquilo, Pai, que nesta noite o Senhor derramou sobre a vida de cada um de nós. Amém, Deus. Jesus. Sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, Pai, sobre o nosso proceder. Pai, nos ajuda. Nós conhecemos a Tua palavra, Amém, Pai. Jesus. Ajuda-nos a praticá-la, Amém, por Jesus. mais difícil que seja, mas é necessário, Deus. Obrigado, Em Pai. todos os sentidos, meu Deus, meu Pai, meu Senhor e Salvador. Abençoa cada um dos irmãos e das irmãs também, meu Senhor, que remira o tempo, Pai, estiveram neste culto, Pai, onde o Senhor está à frente, Deus. Amém. Continua abençoando a vida do irmão Carlos Alberto, Abençoa, da Maristela, Carlos, da Janipão, Amém, Maria Jesus. das Neves, da Márcia, da Maria da Conceição, da Celi, Pai, da minha cunhada Sandra, Amém. minha cunhada Sônia, minha prima Márcia, Pai, Márcia Santos, Amém. Vani Lima, Marilene Carvalho, da Adelaide, Pai. Eliane Zago, Pai, todos os outros que porventura não escreveram o nome, eu vou entrar posteriormente. Amém, Jesus. Abençoa a minha vida, meu Senhor, abençoa a vida do meu Amém, esposo, Pai. Que essa palavra também seja rema para os nossos corações, Amém, Pai. meu Senhor, para a nossa caminhada contigo. Obrigado, Senhor. Pai, daqui a pouco estaremos voltando para casa. Todos nós, Pai,
Nós sabemos que daqui a pouco o Senhor está aí para nos levar, Pai. Amém, Aleluia. Nossa pátria não é aqui. Nós oramos pelo Brasil, nós oramos pelas nações, mas a nossa pátria é no céu. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, meu Senhor, em nome de Jesus, meu Amém. Senhor. E que a nossa vida possa ser de acordo com o céu e possamos abençoar outras vidas através da nossa. Amém, Jesus. A Ti, Senhor, seja sempre toda a honra, toda a glória e todo o louvor, desde agora e para todo sempre. Amém. Aleluia. A minha esposa, ela usou um dos textos da palavra de Deus que eu ia usar também, mas que eu não me recordei, que é: nós devemos ser não somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Aleluia. Receba a bênção apostólica. Com o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor presente neste culto e toda a igreja do Senhor na terra, hoje e para todo sempre. Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres.